Eu tenho gostado muito de estar aqui e é como se eu estivesse no Brasil, porque eu acho que os 24 anos que eu estou aqui, casada, eu realmente só convivo com brasileiro com família. E realmente não vou à igreja brasileira, eu não como brasileiro. Então tem sido realmente uma muita bênção para mim estar aqui com vocês. Quando eu estava orando sobre hoje, eu sei que ontem eu falei sobre estar salgado e ser o sal da terra e como o mundo precisa do nosso sal. E quando eu estava orando sobre isso, eu senti não só Deus falar, você, comunhão comigo, oração e tudo isso ajuda a gente a ficar salgado, ajuda a gente a ter o que é necessário a dar aos outros. Mas a Bíblia também fala de outro método que Jesus usa para deixar a gente salgado. E é encontrado na palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versículo 49 e 50. E diz o seguinte, Marcos 9, 49 e 50. Diz, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhes restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então Jesus estava contando de outro método que ele usa para deixar a gente salgado, que é o fogo. Agora, é o método menos que eu gosto. Eu prefiro ler minha Bíblia, estudar, orar, né? Isso é comigo. Agora, o fogo eu não gosto. Mas é o que ele usa, muitas vezes, para ajudar esse processo. Porque só oração dentro da Bíblia não produz o sal suficiente para deixar a gente salgado. E o que é o fogo? Fogo tem cada um tem seu próprio exemplo de que foi fogo na sua vida. Mas o fogo, seja o que for, seja a circunstância que Deus usa, o fogo faz a mesma coisa, queima. Mas o fogo queima impuridades. O que é precioso não é queimado. Se você pôr ouro com um monte de outra coisa junta que não presta com ouro, o resto vai queimar, mas o ouro vai sair precioso. Ele não vai ser queimado. Certas coisas preciosas é postas no fogo para refinar, para tirar as impurezas, mas o que realmente é precioso não desaparece, não. Fica lá. E Jesus usa o fogo nas nossas vidas para purificar, para tirar as coisas que faz você perder o seu sal. E a minha vida, eu tenho muitos exemplos do fogo. E nunca foi o que eu pensei que o Senhor ia usar. Às vezes você tem na mente as coisas que Deus vai usar. Isso vai realmente mudar a minha vida. Isso vai... E nunca funcionou assim para mim. Sempre foi as coisas que eu nunca... esperei, sempre foi as coisas que eu nunca quis e Deus usou na minha vida. E é muito importante a gente entender isso, porque principalmente aqui nos Estados Unidos tem o que é chamado de Prosperity Gospel. Eu não sei qual é a chamada em português. Exato. Que basicamente ensina que você não é para sofrer nada, não é para ter problema nenhum, porque Jesus morreu para fazer disso aqui o Disneyland, né? E é para a gente brincar e passear, né? Disneylândia. E que se a vida não for Disneylândia, tem um problema com você. O único problema com essa doutrina é que não é na Bíblia. Porque eu acho que Paulo não viveu na Disneylândia, não. E Jesus também não. E como que agora, no século nosso, é para viver na Disneylândia? Não existe isso. Jesus falou, fogo, eu vou salgar você com fogo. Então tem problemas, tem coisas que acontecem na nossa vida
E tem coisas que não é fruto sempre de pecado. Não é fruto de coisas erradas que a gente está fazendo. É fruto da mão de Deus na sua vida, trazendo coisas para lhe purificar. E se a gente não entender isso, todo problema que surgir, você fica, Senhor, o que está acontecendo? E você fica, eu fiz alguma coisa errada, Deus deve estar, né, me disciplinando, ou Deus, né, algo está errado, algo... Não, você tem que falar, Senhor, o que você está atrás? O que você quer? O que você está querendo tirar da minha vida? O que você está querendo depositar? Porque as coisas que Deus traz não é só para retirar o que é ruim, mas é para colocar, fazer espaço para o que é bom. Muitas vezes tem coisas que nas nossas vidas que está ocupando espaço, que é espaço que Deus precisa. E como que Ele faz? Ele tem que retirar, fazer o espaço suficiente para depositar. E Ele usa o fogo. Ele usa circunstâncias, Ele usa problemas, Ele usa coisa que você pensa, isso vai destruir minha vida. Não vai, não. Se você deixar Ele fazer o que é para fazer, vai purificar a sua vida. Agora, tem fogo que queima e destrói. Eu já vi cristão passar por coisas e no fim, você viu a destruição na vida deles. Você viu destruindo o casamento deles, você viu destruindo os filhos deles, você viu destruindo o testemunho. Aí você fala, peraí, eu pensei que o fogo só purifica. É a intenção de Deus que o fogo só purifica. Mas nós fazemos parte, Deus não criou robô. Deus não vai forçar ninguém a aprender, ninguém a se submeter, ninguém a ter fé. Deus não faz isso. Às vezes a gente quer que Ele nos traga, às vezes a gente quer, né, a opção. Eu quero, né, seguir ao Senhor, quero ter a opção do que eu quero e o que eu não quero. E às vezes a gente fala, não, Senhor, não me dá opção não, me força a ter bastante fé, Senhor, me dá, sabe, isso e aquilo, porque a gente quer que Ele coloque, como se fosse, né, eu sempre falo para os meus filhos, tudo que você vê no Evangelho, tudo que você vê nas pessoas, coisas espirituais que você queira, só querendo não vai fazer acontecer, só admirando a coisa não acontece não. Você tem aqui, tudo tem um preço. A graça é de graça, mas crescer espiritualmente você paga um preço. Paga um preço. Então coisas acontecem na vida de crente e todo mundo pode reagir de um modo ou do outro. Ou você fica com raiva de Deus, ou você fica cheio por dentro de ressentimento, como que isso pode acontecer comigo, e não sei o quê, com raiva das pessoas, com raiva do mundo, ou você tem que ir com o coração, falar, Senhor, então eu estou sendo queimada, isso não está me purificando não, me ajude, toque o meu coração, o que eu preciso aprender nessa situação, o que você quer, Senhor? E se a gente tiver a disposição certa, Deus vai purificar e não vai deixar você ser queimado. E eu sou testemunho disso, porque eu já passei por tanta coisa na minha vida que era para eu ser queimada. Eu estou aqui como testemunho que eu não fui destruída. Quando eu casei com meu marido, eu tinha 20 anos de idade. E meu marido era crente só por 2 anos aqui nos Estados Unidos. E ele era mais velho do que eu, 8 anos de idade mais velho. E o Senhor, eu cresci sendo instruída de orar pelo meu marido e esperar Deus trazer. E eu conheci ele e eu falei, Deus me livre, Senhor. Porque ele era mais velho do que eu. Ele foi envolvido em drogas quando não era crente. Uma vida totalmente diferente da vida que eu tive. E me deu medo. Eu falei, não. Mas o Senhor claramente, eu não vou contar a história toda não, mas falou, esse é o marido que eu escolhi para você.
Minha família ficou assustada. Ai, Senhor. Com razão, porque se minha filha trouxesse isso para mim, eu ia ficar, ai, Senhor, me dá. Porque na mente deles, eu fui uma menininha boazinha, crente, Deus vai trazer um igual a eu, né? E, Deus tinha a escolha diferente. Anyway, a gente estava casado vários anos e meu marido caiu de volta às drogas. E aconteceu rápido e eu não tinha experiência nenhuma com droga, eu nem tinha fumado um cigarro, nada, eu não toquei em nada a minha vida toda. E eu pensei para o Senhor, muito obrigado, viu, por ter escolhido meu marido. Porque eu falei, não dava para ser pior, Senhor. Eu fiquei assim, devastada. Como que isso aconteceu? O que eu fiz errado? O que aconteceu? Anyway, Deus... as pessoas que estavam ao meu redor, né, tentando me confortar, falando, né, você provavelmente não deveria ter casado com ele. E alguma coisa deu errada. E um pastor amigo veio para mim um dia e falou, olha, não tem mais o que fazer, né? Aceite isso, é o que Deus deixou. E ele falou para mim, Mary, né, que é o meu nome aqui nos Estados Unidos, que o pessoal me chama, ele falou, it's over. E eu lembro olhando para ele e pensando, it's over? Minha vida acabou, meu casamento acabou. Eu tinha minha filha, ainda não tinha o resto, tinha essa menininha. E ele falou, it's over. Eu lembro indo para casa e gritando ao Senhor, it's over? Are you kidding me? É uma piada isso. Minha vida, eu jovem com uma filha, vou criar sozinha agora? O que está acontecendo? E eu sei que aquele dia o Senhor me disse, eu não disse que isso é over. Ele disse que é over. A coisa não é over até eu falar que é over. E naquele momento, Jesus me perguntou, você vai confiar em mim, nesse fogo? E eu tive uma escolha a fazer, confiar em Deus ou não confiar em Deus e ficar com raiva, porque isso aconteceu. E eu falei, Senhor, me dê forças para confiar em Ti, que eu nunca passei por isso, não entendo isso, não sei como aconteceu. Para fazer uma longa história pequena, não só meu marido, nós éramos amigos com a igreja de Nova York, eu não sei se vocês conhecem o pastor David Wilkerson, que morreu esse ano. A igreja o meu marido foi para Nova York, eu liguei para eles e o pastor pediu para ele vir. E meu marido ficou em Nova York 6 meses, sendo discipulado, sendo amado, sendo restaurado. E aqueles 6 meses, né, eu confiando no Senhor, o Senhor está na tua mão. Depois de 6 meses, meu marido voou para casa. Eu fui pegar ele no aeroporto. Quando ele desceu do avião, eu nem reconheci ele. Era um homem totalmente diferente do que o homem que saiu 6 meses atrás. E eu posso testemunhar a vocês que Deus mudou a nossa vida de uma maneira fabulosa. Ele é um homem de Deus. Se algum dia, né, Deus abrir a porta de vocês ouvirem eles pregar, vocês vão ver o que Deus transformou, o que Deus fez, o testemunho que Ele é, o tipo de pai, de marido que Ele é. Nós temos agora 8 filhos juntos e foi um fogo. E teve o potencial de eu ser queimada, mas não fui. Não fui. E Deus usou tudo aquilo, tudo,
Nada foi jogado fora daquela experiência. De ver Deus transformar, de ver Deus restaurar, de ver Deus fazer algo que foi fenomenal. E meus pais são testemunho do que Deus fez. E eu tive que acreditar sozinha por um tempinho, porque minha família estava, sem saber o que, estavam querendo me proteger. Mas Deus foi fiel. E tem vários outros fogos que Deus já trouxe na minha vida. Fogo de saúde, fogo de minha filha de 20 anos, uma semana antes dela ir para a faculdade, ela adoeceu, de repente. Fomos ao médico e o médico falou: sua filha tem um tumor na cabeça. Ela não vai para a escola. Era um appointment que meu marido nem foi conosco, porque a gente pensou que o médico ia falar: olha, ela está com sei lá o quê, sabe? Tanto é que quando o médico nos falou que ela tinha tumor, eu estava em pé. Nem sentei, porque eu pensei que ele ia dar assim: ela está com stress, porque ela está indo para a faculdade na Califórnia, uma faculdade cristã. Eu falei: tumor? Na onde? Não, na cabeça. E minha filha em pé ali, começando a chorar. E porque ele falou: se é o tumor que eu penso que é, pelas fotografias da cabeça dela, eu não posso operar. E nós acabamos tendo que ir para Houston, MD Anderson, o hospital, porque os médicos todinho de Dallas não queriam tocar nela. E meus pais e amigos nossos, de repente todo mundo, a gente recebia e-mail de pessoas orando por ela, pela nossa família. E a gente não sabia o que ia acontecer. E eu lembro que um dia eu vou na cozinha, meu marido está quebrantado, de joelhos, chorando diante do Senhor. E a gente pensando: ela vai morrer. E é uma menina que ama o Senhor com a alma dela. E a gente estava na cozinha e o fogo, ao redor da nossa família. E eu já olhei com meu marido e a gente falou: vamos orar. E naquele momento a gente falou: Senhor, ela é tua. Sempre foi. E se você quiser ela de volta, você pode ter ela. E quando a gente deu ela para ele, uma paz veio tão grande na gente e nela, que ela estava sorrindo, uma alegria enorme, a gente bem. Eu não consigo nem explicar. A gente ia para a MD Anderson toda semana e vendo crianças morrerem. É um lugar que transformou nossas vidas. Você vê muito sofrimento no MD Anderson, as pessoas passando por coisas que não dá nem para entender fisicamente. E anyway, ela não tem tumor, ela está no 3º ano de faculdade agora e está sendo formada em Bible. E o fogo não queimou. Novamente o fogo purificou e ensinou minha filha que a vida dela não é dela, não, é dele. E que ele pode fazer o que quiser. E a gente, we're okay with it. A gente sabe que todo fogo que vai vir faz algo na sua alma. Mas quando o fogo está lá, eu não quero. É lógico, Mas quando o fogo passa e você vê o resultado, você entende porque você precisou daquilo. O que queimou, que você precisava ser queimado. O que foi retirado, o que foi colocado no lugar do que você perdeu. Vale a pena. Então Deus vai trazer, eu garanto, fogo para a sua vida. De coisas que você nunca imaginou. E eu tenho testemunho de fogo, após fogo. Às vezes até o meu marido, eu brinco, Que é o próximo, Senhor. Porque parece que quanto mais, mais você
um fogo acaba, né? Você descansa um pouquinho, já vem outro. Mas esse processo ajuda, esse processo eu não trocaria. Com toda a dor que a gente passou por diferentes coisas, você tem uma revelação tão grande do poder e do amor do Senhor, que faz a experiência algo que você não trocaria por nada. E tudo que a gente passou e que tem passado, se você falasse, olha, vamos supor que Deus te desse uma opção. Você já passou por isso, então você sabe o que é. Se Deus pudesse voltar atrás, né, vários anos na sua vida e falar, essa é a opção, você não passa por essa experiência ou você passa por essa experiência. Eu estou falando com você com sinceridade. Eu não teria trocado não passar. Porque eu não acho que se eu não tivesse passado, eu teria o amor e a comunhão que eu tenho com Deus. E eu não trocaria isso por nada no mundo. Então, de vez de você ficar triste, desesperado, quando o fogo está acontecendo, vá a Ele e fala, Senhor, mostre algo que é muito maior do que meu fogo. Eu quero ver quando Isaías, estou tentando falar em português esses nomes. Quando lembra que o rei morreu e ele falou, mas eu vi Deus sentado no trono, levou a morte de alguém para ele ver Deus no trono. E às vezes você só consegue ver quem Deus realmente é com essas coisas acontecendo. Seria ótimo, né? A gente só lê a Bíblia, ir para o quarto, orar, ir para a igreja e tiver essa revelação. Mas a coisa não acontece assim. A gente olha para a vida de Paulo, né? Fica admirado. Que homem de Deus. Mas você já leu tudo que o coitado teve que passar para ser aquele tipo de homem? Essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho é muito prático. O Evangelho não é aqui, não. É aqui. E o coração nosso é só mudado, é só transformado com coisas que não faz sentido. A dor, ele estando na cadeia, o Paulo, né, sendo batido, as coisas que esse homem passou é algo que eu não sei nem como o corpo dele superou. Mas ele só conseguiu ter a revelação do Senhor através disso. Se Deus tivesse... Uma coisa que... Eu tenho um autor americano que ele já morreu, T. Austin Sparks. Eu adoro T. Austin Sparks. Ele é um homem que... Os sermões dele tocam muito meu coração. E é um homem que sofreu muito na vida. E ele fala que nada que tem valor é de graça. Isso é verdade até no mundo, né? Você gosta de uma casa boa, você vai ter que pagar uma nota. Não é de graça, não. Tudo que é bom tem preço. E no reino de Deus é a mesma coisa. E o sofrimento Deus usa para dar valor. Você passa por algo. Uma coisa que eu sei, que as coisas que eu passei faz do Senhor algo precioso para mim. E eu não vou let him go. Por causa do que eu passei, ele é muito especial para mim. E eu sei que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, ele não é precioso. Você deixa, você joga, você... Não para mim, porque eu já paguei um preço. Então ele é muito precioso para mim. E é isso a intenção do fogo. E eu sei que se você não estiver num fogo agora, vai vir. Eu estou observando, eu e meu marido estamos sempre olhando que quando coisas acontecem, o que você está fazendo no mundo? O que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que em Mateus 16, né, os fariseus estavam conversando com o Senhor e estava pedindo para ele se demonstrar. Aí ele falou para eles, olha, vocês são tão inteligentes, né? Vocês podem olhar para o céu
e saber se vai ser um dia bonito, se vai vir tempestade, só em olhar para o céu. Mas ele falou, mas vocês não podem discernir os sinais dos tempos. E eles não discerniram o que estava acontecendo ao redor deles. E no caso deles, algo incrível estava acontecendo, né? O Filho de Deus estava falando com eles e eles não tinham a mínima do que estava acontecendo. Algo, eu não sei se vocês estão percebendo, se o Espírito Santo está falando ao seu coração. Algo está mudando no mundo. Você vê coisas acontecendo no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, o noticiário é cheio. Gente, Deus está se movendo. Não é só os governos, não é só a economia. Deus está atrás de tudo. Eu acredito num Deus que não está sentado lá no céu, não, falando, caramba, eles estão fazendo uma bagunça lá, não sei o que eu vou fazer, não. Ele sabe o que está acontecendo e as coisas estão acontecendo exatamente do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus. E não importa a bagunça que a gente faz aqui, a mão dele está atrás da bagunça. Né? E reinos levantam e são abaixados por Ele. Por Ele. Certos países vão ser prosperous for a season e vão ser destruídos por Ele. É Ele que decide o que acontece com as nações. E eu sinto no meu coração, algo está vindo, e eu não quero ser que nem os fariseus, que não tinha menor, não conseguia discernir o que estava acontecendo. E o Senhor também falou lembra quando o anjo do Senhor veio e Abraão preparou algo para o anjo, e a Bíblia diz que, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? No coração do Senhor, ele falou, eu quero que o Abraão saiba o que está no meu coração. O que eu vou fazer com Sodom e Gomorra? Deus está sempre querendo que a gente entenda o que está acontecendo. Eles não querem a gente no escuro, não sabendo de nada, não preparados. É algo que eu adoro do Senhor. Ele está sempre preparando a gente, se a gente tiver discernimento, para o que vai acontecer. Ele não deixa a gente no escuro. Ele não deixa a gente perdido, na confusão. Algo vai mudar aos pouquinhos nesse mundo. O fogo vai cair em todo mundo, crente e não crente. A Bíblia diz em Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A hora chegou para o povo do Senhor estar preparado para Ele voltar. E o juízo dele vai começar na casa dele, com nós. Porque o mundo tem que ver o testemunho de que acontece quando o fogo vem na sua casa. Na casa deles, tudo é destruído. Você vê o divórcio acontecer, você vê a miséria, você vê o fogo destruindo. Mas o testemunho da casa de um crente é o não crente ver o fogo purificando. Essa é a diferença. Mas nós temos que estar preparados para o fogo, né? Porque queima mesmo. Não é brincadeira, não. E a gente se prepara o coração, porque Deus está nos avisando. E Ele está falando na sua palavra, porque cada um será salgado com fogo. Então vai ser um meio. Eu sei que ontem a gente estava, eu quero ser salgado, né? A gente fica entusiasmado, fica feliz, mas a gente tem que entender o processo. Parte né, que dá entusiasmo, a palavra, o louvor e tudo que Deus dá para nos ajudar a crescer. Mas a gente não pode esquecer do fogo, vai ser usado também. E o nosso entusiasmo, né, não deve cair, porque Ele está falando a verdade a nós.
que, olha, eu vou usar o fogo também para te salgar. Eu sei que ontem você estava pulando de alegria, eu quero ser sal da terra, né? Agora hoje você está aí, não sei se eu quero mais, não. Mas se você está com medo, né? É ok. Uma coisa, eu tenho um relacionamento muito honesto com o Senhor. Eu já falei cada coisa para Ele que eu não sei se para certas pessoas seria coisa desrespeitador, mas eu converso com Ele como amigo. Quando eu não gosto de algo, eu falo, Senhor, eu não gosto disso, mas me ajude a gostar, porque minha personalidade não é de... Eu sou aberta com Ele, eu conto, falo tudo, porque é só Ele que dá graças. Gente, nós não vamos ter a disposição certinha, os motivos certinhos. Eu não acredito em santo perfeito, não. Não existe. Você, quando é para ter compaixão, a gente não tem. Quando é para ser duro, a gente é cheio de compaixão. A gente é tudo oposto de Deus. E leva o Espírito Santo, leva uma vida diante dele. E recebendo dele o que a gente necessita para ter a disposição certa, para ter os motivos certos. Ou então a gente não aguenta. Porque não há pessoa que passe pelo fogo sem a graça de Deus. Não existe isso. Então, ninguém é heroíno que passa por isso. Apenas foi uma pessoa que usou sua graça. E se não tivesse usado, ia ser queimado. E eu uso a graça dele mesmo. Eu falo para ele todo dia. Eu não saio do meu quarto sem falar, I need you, Lord. Eu preciso de você. Muita gente olha para mim e vê 8 filhos. Ai, você deve ter, desde criança, adorado criança, né? E às vezes eu quero ser educada, né? E gostaria de, né, fingir um pouquinho e falar, sim, minha vida toda sempre quis 8 filhos. Mas a resposta real é não. Nunca quis mais de 2 ou 3. 3 é o máximo. Porque eu não sou louca. Ok? Talvez eu aparente ser, mas não sou. Realmente não sou. Quando meu marido e eu casamos, a conversa a gente ia ter filhos, 2, 3, né? Nunca pensei. Eu vim numa família de 10, aí que eu não sou louca mesmo. Nem a pau eu queria, né? 30 mil ao meu redor. Mas Deus é Deus e nós sempre tivemos a disposição que quem manda é Ele. E quando eu tive o primeiro, segundo, terceiro, né? E entre a minha terceira e a minha quarta, nós perdemos um bebê. E estava tudo na mão do Senhor, mas esse foi outro fogo que a gente passou. E chegou um ponto que o meu marido e eu tinha uma decisão para fazer, né? Eu tô fine, você tá fine? Tamo. Mas aí a gente falou, vamos perguntar para ele, né? Ok, Lord, what do you think? Well, 5 mais. É isso que Deus pensou. E cada um que Deus foi dando, eu lembro que quando eu fiquei grávida com meu filho Jacob, ele é no meu 6º, né? A Ana, que é a quinta, tinha 2 meses de idade quando eu descobri que estava grávida. E meu médico foi o mesmo que deliver todos. E eu lembro que quando eu estava no médico, eu fui para outra coisa. E ele falou, Mary, senta. E eu, ok, qual é o problema? Você está grávida. E eu comecei a rir, porque ele sempre estava fazendo piada com eu e meu marido. Ele falou, ai, Dr. Steven, eu não estou no mood, não. Qual é o problema? Ele falou, Mary, você está grávida. Eu falei, não, qual é o problema? E ele estava assim, você está grávida? Eu falei, não, é impossível, qual é o problema? Ele falou, não é impossível não, eu sou médica, eu sei. E eu lembro indo para casa, eu falei, não pode ser, eu tenho uma menina de 2 meses. Como que isso acontece? Né? Eu sei como que isso acontece, mas
Mas não era para acontecer. Você está entendendo? Eu sei da biologia da coisa, mas não é isso que eu estava... Mas eu falei, Senhor... E eu lembro que, antes de eu falar para os outros filhos, né? Eu fui no quarto e comecei a chorar. Eu falei, ai, Senhor... Eu tenho 5, né? Eu estou obedecendo, vai, multiplique. Eu fiz a coisa, né? E eu comecei a chorar. Falei, ai, como que eu vou fazer isso? A Ana tem 2 meses, meu bebê, e eu vou ter 2 bebês. E o Senhor falou ao meu coração, falou, Mary, você acredita que filho é uma bênção? Eu falei, Senhor, é lógico, né? Eu acredito. Ele falou, tudo que eu trago na sua vida não é sempre uma bênção. Eu, dessa vez, não vou lhe falhar. Vai ser uma bênção na sua vida. Well, o Jacob tem 9 anos. E esse menino é uma bênção na minha vida. É a criança mais amorosa que eu tenho. É o menino mais, assim... alegre, e traz uma alegria à nossa casa, algo fenomenal. Mas mais importante do que a personalidade do meu filho foi que, principalmente quando ele nasceu, e eu tinha 2 bebês, né, cuidando de um mês de idade, outra de 1 ano de idade, e o resto tudo correndo pela casa, e eu precisava tanto do Senhor para ter a energia de cuidar da minha casa, de ter sabedoria de criar todo mundo, de lavar a roupa, as 30.000 coisas que eu tenho que fazer no dia, e eu homeschool. Então, eu precisava tanto do Senhor, eu ia no meu quarto de manhã, e me levou para buscar o Senhor tanto, que eu olho para Ele, e eu falo, Senhor, obrigado por essa criança. Porque me levou a buscar o Senhor de uma forma que eu não precisava antes, né? Mas quando ele nasceu, eu precisava da graça do Senhor para fazer tudo o que eu tinha que fazer. Eu lembro de manhã, quando eu começava a pensar, com 2 bebês, que eu tenho que ensinar a fazer isso, fazer compras e isso, eu ficava overwhelmed no meu coração, eu não queria nem sair do quarto. Mas eu chegava, Senhor, você me deu ele, e você vai me dar a graça de criar, a graça de educar, a graça de limpar. Eu lembro, eu ia lavar a louça, eu ficava pensando, Senhor, eu preciso lavar roupa, eu preciso, me ajude, me dá graça, me dá alegria, ver minhas crianças, ver, não eu andando pela casa triste, tem que limpar, tem que educar, eu tenho que... Não, mas, Senhor, que eles vejam a energia, que eles olhem para mim, mãe, como... E no fim do dia, eu accomplish tudo o que eu tinha que fazer. E eu começava, buscava e requeria. E Deus fez. Eu tinha dia que eu ficava abismada. Quem que fez tudo isso? Porque não dava para ter sido eu. Porque como que eu ia ter tempo? O dia só tem tantas horas. E eu, no fim do dia, tinha educado, tinha lavado, tinha limpado, tinha que ir na loja e já fez isso. E ainda sendo mulher de pastor, ensinando na igreja, fazendo isso... E tinha feito tudo o que tinha que fazer. Como? Eu sou super mulher? Deus não existe super mulher, não. Existe a graça do Senhor, que te dá energia, te dá criatividade, te dá crianças que lhe obedecem. Eu oro, me obedece porque eu estou orando. Senhor, pega o cara aqui. Troca o coração, porque senão eu vou matar. Tem misericórdia dele. Porque senão morre. Deus, você vê trabalhando nos meus filhos, né, para manter todo mundo vivo. E então os 8 estão vivos, mas tudo pela graça do Senhor. Ele faz o que é impossível você fazer. Eu nunca poderia ter educado meus filhos sem a graça do Senhor. Eu não poderia ter passado por nada que passei, mas pela graça. E tudo que Ele trouxe, o fogo, era para purificar, era para minha raiz e ir mais abaixo, né? Falam que árvores e plantas, quando tem drought, seca, as raízes têm que começar a procurar água, né? E eles vão ao fundo para achar água.
E às vezes Deus traz essas circunstâncias na nossa vida e você não está achando que precisa. Mas os erros dos crentes, o que a gente faz quando está desesperado? Pega o telefone, vou ligar para minha amiga. Ou a gente, vai para o psicólogo, ou a gente vai para isso ou aquilo. Vá ao Senhor. Está com sede? Vá aqui, e vai lhe alimentar, vai lhe dar tudo o que você precisa. Quando eu adotei minhas filhas do Etiópia, vieram para nós com problemas seríssimos. Eu não estava preparada, eu nunca lidei com isso. Eu criei meus filhos, não tinham esses problemas. E eu lembro que as pessoas que tinham adotado, começaram a me dar livro de adoção. E olha, tem um psicólogo tal que lidar com criança adotada, com problema disso, problema daquilo. Ok. E eu estava, não sei nem onde começar, sabe? Aí um dia eu estava orando e falou: Senhor, é isso que você quer que eu faça? Que eu ligue para um psicólogo, que eu comece a ler esses livros, Aí Jesus me levou à passagem no Velho Testamento do rei do Velho Testamento que adoeceu. E a Bíblia falou que ele foi para todos os médicos de Israel, mas não pediu a cura ao Senhor. Aí eu senti Deus falando para o meu coração: você vai a todos os médicos agora? Você vai a tal livro, tal psicólogo, ou você vai vir perguntar aqui para mim, o médico mesmo, E eu tive que, pela fé, pôr os livros de lado, os telefones de lado e falar: ok, Deus, você vai ter que me guiar por isso, porque eu não sei o mínimo o que fazer. E tem sido muito duro. Esse fogo, tem dia que eu sinto queimada um pouquinho, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Os problemas são muito maiores do que eu posso até lhe contar. Mas eu acredito que o meu great physician, que a Bíblia diz que ele é o great physician, vai me guiar e ele vai curar essas crianças sem livro, sem psicólogo. Eu acredito nisso. E eu não estou falando que tem livro, psicólogo, que é errado. Mas você tem que ir ao Senhor primeiro. Antes de pegar o telefone, vá a Ele. Antes de pegar ajuda de livro para o seu casamento, olha, gente casada aqui. O seu casamento só vai funcionar com o Senhor. Eu não sei como gente está casada há 30, 40 anos sem Deus. É um milagre. Porque eu falo, com Deus, tem dia que sem Deus, não sei como não. Eu realmente não entendo como que fica casado, mas não só casado, amando um ao outro, sendo os amigos, andando juntos com o Senhor, sem Deus. Eu nunca entenderei como que consegue funcionar. Porque o meu só funciona com o Senhor. A fundação da palavra, a fundação de oração, a fundação do que a Bíblia fala, Porque, homens, como que você vai amar ela como Jesus ama a igreja? Aqui para nós. Isso é muito amor. E eu não conheço homem nenhum que é capaz de fazer isso sem a graça de Deus. Amar a sua esposa como Deus ama a igreja, gente, ele morreu por ela. Como que você vai fazer isso? Sem a graça de Deus? Eu não sei. Boa sorte. E como que nós vamos nos submeter sem graça de Deus? Nós somos difíceis. Eu sei, meu irmão. Eu sei. Temos personalidades fortes, nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos, e Deus fala: submita. Há um cara que às vezes você pensa, essa ideia é maluca. E Deus no seu coração, submeta. Muitas vezes, eu senti como Sara, quando lembra que o Abraão foi para o Egito, ela é minha irmã, E às vezes eu estou em circunstâncias que eu sinto, as decisões do meu marido, eu estou no Egito e
É uma maluquice, mas a fieldade de Deus para Sara. Toda vez que o Abraão fazia burrada, né? Sara, Deus protegeu. Deus abençoou. Funciona, a Bíblia funciona. Funciona mesmo. Mas, né, nós temos que submeter ao que está aqui. Cega esse livro e o fogo não vai te queimar, vai te purificar. Mas se você não seguir, você vai ser queimado. E o fogo está vindo. Vai vir o seu fogo particular na sua própria vida, vai vir o fogo nacional, né? A nossa economia. Só quem conserta é Deus. E Deus vai usar a nossa economia para trazer um fogo para todos nós. Fogo econômico, né? E vamos ter que decidir como que a gente vai reagir ao fogo econômico que está vindo. O meio que Deus usa para sustentar minha família. Meu marido tem um business com o estado do Texas. É o business pior para você estar agora. Porque nós trabalhamos com pessoas que têm problemas mentais e físicos no estado do Texas, que tem handicap mental e física. E nós temos que treiná-los e ajudar eles a arrumar emprego. Numa época que ninguém ajuda a arrumar emprego, e a gente está tentando arrumar emprego para gente com problemas mentais e físicos. Daí você tira a dificuldade, porque a gente está competindo com pessoas normais que estão desempregadas, né? E a situação é terrível da nossa companhia. E tanto é que vários meses atrás meu marido falou: olha, se Deus não sustentar, a gente vai perder tudo. Aí eu falei: ok, Deus é que sabe, né? Está na mão dele. E meu father-in-law é um retired businessman e ele ajuda a gente, né? E ele estava conversando com meu marido: o que você vai fazer? E você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o que você vai fazer? Meu marido falou: eu vou fazer só 2 coisas, meu pai. Vou trabalhar feito cachorro e orar feito louco. Só isso que eu sei fazer. Trabalhar e orar. Não tem mais o que fazer. E está na mão de Deus. E meu father-in-law falou: ok, né? Se você perder tudo, vocês podem vir morar com a gente. Muito obrigada. E nós estamos orando e trabalhando, acreditando que está na mão de Deus. E se Ele trouxer esse fogo, a gente vai passar pela graça dEle. Se tiver que perder alguma coisa, ok. No big deal. Está na mão do Senhor. Ele sabe. Ele sabe. E nós não estamos preocupando, porque Ele controla tudo. Então vamos sair daqui hoje com o coração preparados para os fogos que Deus vai trazer. Vai ter coisas que vai ser individual para a sua família. Tem coisa que vai ser pela igreja toda, vai ser pela nação toda, todo tipo de fogo. E às vezes você vai sentir, tem fogo aqui, tem fogo ali, mas tem um lugar que você nunca vai ser queimado, na presença do Senhor. Lá não tem fogo, não. Busque ao Senhor agora. Prepare sua família. Prepare seu casamento. Se prepare para os fogos que Deus vai trazer, porque Ele está falando, você vai ser salgado com fogo. Não é talvez, não. Vai acontecer. Então vamos nos preparar. Vamos estar preparados para o que Deus vai trazer. Para que a gente não saia queimado. O testemunho nosso seja: não, eu fui purificado, não queimado. Porque as pessoas vão perguntar, porque você vai passar pelo que elas estão passando. Mas o testemunho é o resultado. O testemunho do crente não é que ele não passa por problemas, é que ele passa e sai diferente dos problemas. Não é que ele não passa. Essa ideia que não é para acontecer, não é para acontecer. Apenas o resultado é diferente.
Então vamos orar hoje, vamos pedir para Deus a graça dele, para a gente não ser queimados durante o fogo que ele vai trazer, o fogo que a gente está agora, né? Tem certos nós que já estamos em fogo. E que nós temos a sabedoria, de acordo com a palavra dele, de se tem certas coisas que ele quer que a gente faça, certas coisas que ele não quer que a gente faça. Que a gente seja sensível ao Espírito Santo. Porque Deus vai falar com você. Eu acredito que quando você está numa situação não sabe o que você vai falar, ele vai falar pela sua palavra. Ele vai. Tudo, tem resposta de tudo na vida aqui. É incrível esse livro, é incrível. Eu às vezes fico abismada. Eu falo, eu não sabia que isso estava na Bíblia. E eu estou lendo a Bíblia há anos e anos e anos e anos. Mas é porque a gente não busca, é mais fácil comprar um livro de alguém que já passou por esse problema. Eu odeio os livros cristãos. De 10 em 10 minutos sai mais um, com mais uma resposta para os nossos problemas. É porque ninguém quer ir ler. A gente prefere, né? O Joãozinho aqui que sofreu, me fala o que eu devo fazer. Não, vai descobrir o que você deve fazer. Busque-o. Deixe ele te falar o que você deve fazer. Aí não vai precisar mais dos livros. A gente vai ter a Bíblia e vai ser o suficiente para nos sustentar. Então vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pelo seu fogo. Obrigado, Senhor, pelo resultado do fogo. Prepare os nossos corações, Senhor, para o que vai acontecer, o que vai vir, o que está acontecendo nas nossas vidas. E que a gente tenha uma revelação do seu poder, de quem você é durante o fogo. Que a gente seja mudado, transformado, que as impurezas nas nossas vidas sejam queimadas. E que o mundo veja o ouro dentro de nós, que é você. Que o mundo veja o fogo não queimando a gente, mas a gente sendo sustentado, a gente tendo uma graça que é fora do comum. Dê a nós um amor, uma sede, uma vontade de ler sua palavra, de orar, de buscá-lo, Senhor. Dê uma paixão nossa ao nosso coração. Toque nossas vidas e que a gente possa, que os nossos filhos aprendam através dos nossos exemplos. Nós não podemos dar nada a eles que a gente não possui. É importante a gente possuir esse relacionamento ou eles não vão ter. Toque os pais e as mães que estão aqui presentes, Senhor. Toque os casamentos. Ó Deus, o Satanás está tentando destruir a família. Dê-nos graças. E obrigado pela sua graça. Obrigado, ó Deus, que você vai nos dar forças, você vai nos dar energia. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Senhor. Abençoe o seu povo, ó Deus. Em nome de Jesus.